Meu nome é Camila Azevedo, uma advogada de 32 anos de São Paulo, que acabou de herdar um casarão de estilo vitoriano da minha amada avó. Jantares em família nunca foram a minha praia, especialmente com a tensão entre mim e minha irmã mais nova, Vanessa. Mas quando minha mãe ligou, insistindo que nos encontrássemos no Le Rêve, aquele restaurante francês chique no centro, senti que algo estava estranho. Meu estômago se revirou enquanto eu estacionava o carro, temendo qualquer drama familiar que me esperava lá dentro. Mal sabia eu que aquele jantar mudaria tudo. Antes de contar o que aconteceu, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Dê um like e se inscreva no canal para acompanhar minha jornada pelo caos familiar. Crescendo em um bairro residencial na Grande São Paulo, o contraste entre como meus pais me tratavam e como tratavam a Vanessa era impossível de ignorar. Desde o ensino fundamental, eu era a responsável, a filha que precisava dar o exemplo. Enquanto isso, Vanessa, 4 anos mais nova, tornou-se a eterna bebê da família que não fazia nada de errado. Quando eu precisava de dinheiro para material escolar, minha mãe me dava uma nota de R$ 100 e dizia: "Dê um jeito, Camila, você é inteligente." Mas quando Vanessa queria o último videogame ou roupas da moda, meus pais de alguma forma sempre encontravam o dinheiro. Sua irmã é sensível, meu pai explicava quando eu questionava a injustiça. Ela precisa de mais apoio. Aos 16 anos, eu já trabalhava nos fins de semana no supermercado do bairro, enquanto mantinha notas impecáveis. Vanessa passou a adolescência pulando entre hobbies que meus pais financiavam com entusiasmo. Aulas de dança em um mês, equitação no outro. Nada durava, mas o padrão sim. Paguei meu próprio vestido para o baile de formatura fazendo horas extras. Vanessa ganhou o vestido do sonho sem questionar. Apenas minha avó, Mariana, percebia essa dinâmica. Vovó morava em um lindo casarão em Higienópolis, um bairro histórico de São Paulo, a uns 40 minutos de carro da nossa casa. Os fins de semana na casa dela se tornaram meu santuário. Enquanto meus pais levavam Vanessa para suas várias atividades, eu pegava o ônibus para a casa da vovó, onde prateleiras de livros me esperavam. "Você tem garra, Camila," vovó me dizia enquanto sentávamos em seu jardim, tomando chá em delicadas xícaras de porcelana. "Isso vai te levar muito mais longe do que ser mimada jamais levará." Vovó havia sido uma advogada pioneira nos anos 70. Sob sua orientação, decidi cursar Direito. Quando recebi minha carta de aceitação para a Faculdade de Direito da USP com uma bolsa parcial, meus pais me deram parabéns mornos antes de rapidamente mudarem de assunto para o fato de Vanessa ter sido reprovada em 2 matérias em seu primeiro ano de uma faculdade particular. "Ela está apenas se encontrando," disse minha mãe. "Nem todo mundo pode ser academicamente talentoso como você." A faculdade foi brutal. Eu trabalhava meio período em uma cafeteria, peguei empréstimos estudantis e estudava até meus olhos arderem. Vovó ajudava quando podia, me dando dinheiro para o mercado e, ocasionalmente, pagando por um livro. "Isso é um investimento em algo grande," ela dizia. Enquanto isso, Vanessa largou a faculdade após 3 semestres. Meus pais pagaram o depósito de seu apartamento quando ela decidiu se tornar uma influenciadora digital. Compraram equipamentos de iluminação, uma câmera nova e financiaram o desenvolvimento de sua marca. Seu número de seguidores atingiu o pico de 700, antes que ela abandonasse esse sonho, por um emprego em uma boutique que durou menos de 6 meses. Eu me formei com honras, passei no exame da OAB na primeira tentativa e consegui uma vaga na Azevedo e Bastos Advogados, um escritório de médio porte especializado em direito empresarial. O salário inicial me permitiu alugar um apartamento pequeno, mais moderno, a uma curta distância do meu escritório. Pela primeira vez, senti-me financeiramente segura. Vovó compareceu à minha formatura, radiante de orgulho. Meus pais também vieram, mas saíram mais cedo porque Vanessa tinha um encontro às cegas e eles insistiram em ajudá-la a se preparar. "Você entende, não é?" disse minha mãe. "Isso pode ser importante para o futuro dela." Aos 30 anos, tornei-me sócia júnior. No mesmo mês, Vanessa perdeu o quarto emprego em 2 anos e voltou a morar com nossos pais, aos 26. Em vez de me parabenizar pela promoção, a primeira ligação da minha mãe foi para perguntar se eu poderia emprestar dinheiro para Vanessa pagar a dívida do cartão de crédito. "Ela está realmente se esforçando desta vez," insistiu minha mãe. "O mercado de trabalho está tão difícil." Concordei em pagar
aceitar 25 mil da dívida de Vanessa, com a condição de que ela frequentasse uma consultoria financeira. Ela foi a uma sessão antes de declarar o consultor crítico demais e desconectado das realidades financeiras modernas. 3 meses depois, vovó faleceu pacificamente enquanto dormia, aos 84 anos. A perda me devastou. Ela tinha sido minha rocha, minha mentora, meu norte quando a dinâmica familiar me fazia questionar meu próprio valor. A leitura de seu testamento deixou todos chocados. Embora ela tenha deixado pequenos itens pessoais e algumas economias para vários membros da família, o casarão vitoriano, com seu jardim cuidadosamente cuidado e móveis antigos, foi deixado unicamente para mim. Para minha neta Camila, que me lembra tanto de mim mesma em sua idade, dizia o testamento. Que esta casa seja o santuário para você que foi para mim. Meus pais ficaram visivelmente chateados. Sua avó deveria ter dividido as coisas igualmente, disse meu pai depois. O casarão deveria ter ficado para as duas netas. Ou para nós, acrescentou minha mãe. Poderíamos ter garantido que beneficiasse a todos na família. Vanessa se recusou a falar comigo por semanas. Quando finalmente ligou, foi para perguntar se poderia ficar com o colar de pérolas da vovó, que havia sido especificamente deixado para mim. A herança veio com responsabilidades. O casarão, embora lindo com seus entalhes de madeira ornamentados e vitrais, tinha mais de 100 anos e precisava de reparos significativos. O IPTU era substancial e a manutenção exigiria atenção constante. Enquanto meus pais e minha irmã viam apenas o valor da casa no caro mercado imobiliário de São Paulo, eu via o legado da vovó e o peso de preservá-lo. Mas também via a realidade da minha vida agitada como advogada, trabalhando 60 horas por semana. Meu apartamento moderno perto do escritório se adequava ao meu estilo de vida. A casa ficava a 40 minutos de carro de tudo na minha vida diária. Ainda assim, eu valorizava ter o espaço da vovó. No primeiro mês após herdá-lo, passava os fins de semana lá, organizando seus pertences e dormindo no quarto de hóspedes. Ainda não conseguia usar o quarto dela. A casa parecia ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Um lembrete físico da mulher que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Enquanto me preparava para enfrentar minha família para o jantar no Le Rêve, já haviam se passado 6 meses desde o falecimento da vovó. 6 meses de ligações semanais da minha mãe, perguntando o que eu planejava fazer com todo aquele espaço extra e se eu havia considerado as necessidades da família em minhas decisões. Mal sabiam eles que eu já havia tomado minha decisão, uma que mudaria tudo. A percepção de que eu poderia precisar vender a casa da vovó veio gradualmente, e depois de repente. 3 meses depois de herdá-la, eu ainda estava pagando custos duplos de moradia enquanto tentava determinar o que fazer. A advogada prática em mim continuava fazendo as contas, enquanto meu coração resistia a abrir mão do santuário da vovó. Numa terça-feira chuvosa, tirei um dia de folga para me encontrar com um empreiteiro para falar sobre o telhado. A beleza vitoriana precisava de pelo menos 200 mil dólares em reparos críticos no próximo ano. Essas casas antigas são poços de dinheiro, disse o empreiteiro, circulando manchas de infiltração em seu relatório de inspeção. Lindos poços de dinheiro históricos. Sentei-me à mesa da cozinha da vovó naquela tarde, cercada por seu papel de parede floral e eletrodomésticos vintage, sentindo o peso da decisão diante de mim. A casa valia quase 10 milhões a nós no mercado inflacionado de São Paulo, mesmo considerando os reparos necessários. Mantê-la significava preservar o legado da vovó, mas também estar presa a uma propriedade que eu raramente tinha tempo para visitar. Meu apartamento moderno, de 75 metros quadrados no centro da cidade, se adequava perfeitamente à minha vida. Era perto do meu escritório, tinha um porteiro para receber pacotes durante minhas longas horas de trabalho e não exigia nenhuma manutenção da minha parte. O prédio até tinha uma pequena academia que eu usava às 5h30 da manhã antes de tomar banho e ir para o trabalho. Cada vez que eu visitava a casa da vovó, as emoções me atingiam em ondas. Na sala de estar, eu me lembrava dela me ensinando a jogar xadrez nas tardes de domingo. Na cozinha, eu quase podia sentir o cheiro de sua famosa torta de maçã. No jardim, as roseiras que ela cuidou por décadas continuavam a florescer sem ela. Era lindo, mas doía. "O que você gostaria que eu fizesse, vovó?" Sussurrei para a casa vazia.
A resposta veio quando abri a gaveta de sua escrivaninha e encontrei um diário de couro que nunca tinha visto antes. Dentro, com sua caligrafia elegante, vovó havia guardado pensamentos sobre sua vida. Uma anotação de 5 anos antes me chamou a atenção. O maior presente desta casa foi a liberdade que ela me deu para viver a vida em meus próprios termos. Meu maior desejo para a Camila é essa mesma liberdade, seja qual for a forma que ela assuma para a sua geração. Liberdade, não obrigação, não preservação a todo custo. Naquela noite tomei minha decisão. Na semana seguinte, entrei em contato com uma corretora de imóveis especializada em casas históricas. Janet entendeu o componente emocional da minha venda e prometeu encontrar compradores que apreciassem o caráter da casa. Vamos encontrar alguém que a ame tanto quanto sua avó amou, ela me assegurou. Em 3 semanas, Janet havia agendado visitas com compradores pré-qualificados. Eu evitei deliberadamente estar presente nessas visitas, achando doloroso demais ver estranhos avaliando o santuário da vovó. Janet me ligava após cada visita com atualizações. A maioria dos potenciais compradores se assustava com os custos de renovação ou queria modernizar o interior de maneiras que teriam horrorizado a vovó. Então vieram Miguel e Olivia Tanaka, um jovem cirurgião e uma professora de jardim de infância, esperando o primeiro filho. Eles passaram um tempo extra no jardim, relatou Janet. A mulher chorou quando viu a biblioteca. Eles perguntaram se algum móvel estava incluído porque amam as peças de época. Quando a oferta deles chegou, era um pouco abaixo do preço pedido, mas incluía uma carta. Nela, Olivia escreveu sobre crescer em uma casa vitoriana semelhante na Filadélfia e como sempre sonhou em criar os filhos em uma casa com história e caráter. Eles prometeram preservar o jardim e restaurar, em vez de substituir, as características originais. Eu fiz uma contraproposta, não por mais dinheiro, mas com condições. A escrivaninha antiga da vovó ficaria com a casa, o roseiral seria mantido e o vitral no hall de entrada nunca seria removido. Eles concordaram imediatamente e até perguntaram se eu estaria disposta a compartilhar histórias da casa tomando um café um dia. As negociações avançaram rapidamente. As inspeções foram concluídas. A papelada foi protocolada. Acabei assinando os documentos finais em uma tarde de sexta-feira, exatamente uma semana antes do jantar em família no Le Rêve. Ao entregar as chaves para Janet dar ao jovem casal animado, senti uma mistura de tristeza e um surpreendente alívio. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, elaborei os planos para o Fundo de Bolsas de Estudo Mariana Azevedo. A maior parte dos lucros da casa estabeleceria um fundo para ajudar estudantes de direito do sexo feminino, com necessidade financeira, assim como a vovó havia me ajudado. Pareceu a maneira certa de estender seu legado para além de paredes físicas. Eu não havia contado à minha família sobre a venda da casa. Toda vez que o assunto surgia durante nossas raras ligações, minha mãe fazia comentários sobre como seria bom para a família se beneficiar da propriedade. Papai mencionava as contínuas dificuldades financeiras de Vanessa e o alto custo do aluguel em São Paulo. A mensagem subliminar era clara, mas ninguém dizia diretamente, até aquele jantar. O Le Rêve se destacava como uma joia cintilante no centro de São Paulo, sua arquitetura francesa e iluminação suave projetadas para impressionar. Cheguei 10 minutos adiantada, como era meu hábito, e pedi nossa mesa reservada. A anfitriã me levou a um canto, parcialmente isolado por colunas decorativas e uma grande planta, oferecendo a ilusão de privacidade no restaurante movimentado. "Gostaria de pedir uma bebida enquanto espera pelo seu grupo?" perguntou o garçom depois que me acomodei. "Apenas água por enquanto, obrigada", respondi. Meu estômago estava revirado demais para álcool. Eu precisava de clareza para o que quer que me esperasse. 15 minutos depois, meus pais chegaram juntos. Mamãe usava seu colar de pérolas e o vestido azul marinho que reservava para ocasiões especiais. Papai vestia seu único terno, um pouco antiquado, mas bem conservado. Eles me viram e se aproximaram com a formalidade rígida que caracterizava nosso relacionamento desde a leitura do testamento da vovó. "Camila, você está bem?", disse mamãe, oferecendo a bochecha para o beijo obrigatório. "O trabalho deve estar te tratando bem." "O escritório me mantém ocupada", respondi com minha resposta padrão. "Como foi o trânsito?"
Papai começou a reclamar do trânsito de São Paulo enquanto nos acomodávamos em um silêncio desconfortável, quebrado apenas quando o garçom voltou para anotar os pedidos de bebida. Mamãe pediu vinho branco, papai seu uísque com gelo de sempre. Vanessa está atrasada, explicou mamãe, checando o celular. Ela teve uma entrevista de emprego hoje. Isso é uma boa notícia, eu disse sinceramente. Qual cargo? Algum cargo de assistente de marketing. Papai gesticulou com desdém. Você sabe como são essas coisas com ela, dedos cruzados para que este dure. 20 minutos e uma cesta de pães depois, Vanessa fez sua entrada. Aos 28 anos, minha irmã havia dominado a arte de se atrasar na moda, fazendo parecer uma conquista. Seu cabelo loiro estava recém-iluminado, sua roupa claramente nova e cara. Desculpem, pessoal, ela anunciou, deslizando para a cadeira ao lado da mãe. O metrô estava um pesadelo. Deveria ter pego um Uber. Nenhuma menção à entrevista, notei. Você está linda, querida, disse mamãe, afagando a mão de Vanessa. Vamos pedir as entradas? Estou morrendo de fome. O jantar prosseguiu com a cordialidade superficial que minha família se destacava em manter em público. Discutimos tópicos seguros. O clima excepcionalmente quente para outubro, as melhorias no jogo de golfe do papai, um filme que mamãe havia gostado recentemente. Forneci breves atualizações sobre meu último caso quando solicitado. Cuidadosa para não me exibir, como Vanessa me acusou de fazer em reuniões anteriores. Sócia júnior aos 32, comentou papai quando mencionei uma próxima fusão corporativa que eu estava cuidando. Sempre a superdotada. Nem todo mundo pode brincar com contratos milionários, disse Vanessa, girando sua taça de vinho. Alguns de nós vivem no mundo real. Sua irmã trabalha muito duro, interveio mamãe, sua resposta padrão, sempre que a tensão entre nós surgia. Mas estamos todos orgulhosos de você também, Vanessa. A oportunidade certa aparecerá. Tomei um longo gole de água, deixando o momento passar. Esta era a nossa dança familiar, passos cuidadosamente coreografados que executávamos há anos. Quando os pratos principais chegaram, mamãe mudou a conversa em uma direção que fez minha pele arrepiar com um aviso. Camila, como está a casa? Você já se mudou completamente? Ela perguntou casualmente demais. Tenho passado alguns fins de semana lá, respondi com cuidado. Meu apartamento ainda é mais conveniente para o trabalho. Que desperdício, comentou papai, cortando seu bife. Todo aquele espaço para uma pessoa só, que nunca está lá. Vanessa se animou com essa abertura. Você já consertou o banheiro de cima? O chuveiro nunca teve boa pressão. A familiaridade com que ela discutia a casa me incomodava. Vanessa visitara a vovó talvez 2 vezes por ano, no máximo, geralmente quando precisava de dinheiro ou de um ombro amigo após outro relacionamento fracassado. Não fiz nenhuma reforma grande, respondi neutra. Bem, antes de fazer, você deveria consultar todos nós, disse mamãe. A opinião da família é importante para decisões sobre propriedades da família. Aí estava. A primeira reivindicação direta sobre a casa da vovó como propriedade da família, em vez de minha herança. Mariana deixou a casa para a Camila, disse papai, surpreendendo-me ao afirmar o óbvio. Mas ele continuou, frustrando minha esperança momentânea de apoio. Mas sempre compartilhamos tudo nesta família. Sua mãe e eu criamos vocês para cuidarem uma da outra. O garçom interrompeu para reabastecer os copos de água e verificar nossas refeições, proporcionando um breve alívio da tensão crescente. Preciso usar o banheiro? Mamãe anunciou de repente. Camila, você vem comigo? O ritual do banheiro feminino, universal em todas as culturas. Eu a segui obedientemente, sentindo a conversa particular que estava por vir. Dentro do banheiro elegante, com suas bancadas de mármore e flores frescas, mamãe reaplicou o batom no espelho enquanto eu lavava as mãos. Sua irmã está com dificuldades, disse ela sem rodeios. A economia está terrível para os jovens hoje em dia. Nem todo mundo pode ter a sorte que você teve. Mãe, eu trabalhei durante a faculdade, peguei empréstimos, eu conquistei minha posição. Sim, sim, ela descartou meu protesto com um gesto. Mas Mariana lhe deu vantagens que Vanessa nunca teve. Aquele vínculo especial entre vocês duas, a atenção extra, e agora esta casa que vale uma fortuna no mercado atual. Simplesmente não é justo com sua irmã. A vida não é justa. Eu disse em voz baixa, pensando em todas as vantagens da infância que Vanessa recebeu enquanto eu trabalhava em caixas de supermercado e estudava com uma lanterna depois da hora de dormir. Não seja difícil com isso, Camila.
O tom da mamãe endureceu. Somos uma família, precisamos tomar decisões que beneficiem a todos, não apenas você. Voltamos à mesa em silêncio. O peso das expectativas não ditas pesado entre nós. Vanessa estava checando o celular enquanto papai pedia outro uísque. Tive a sensação de que o pior ainda estava por vir. Os cardápios de sobremesa chegaram, oferecendo uma distração momentânea da tensão que pairava sobre nossa mesa. Papai pediu creme brulee. Mamãe e Vanessa decidiram dividir o soufflé de chocolate, e eu pedi um chá de hortelã, meu apetite há muito desaparecido. Então, Vanessa começou, pousando o telefone com uma casualidade deliberada. Tenho uma novidade para compartilhar. Algo em seu tom, aquela inflexão particular que ela usava quando se sentia vitoriosa, disparou alarmes em minha mente. Tive uma conversa muito boa com a mamãe e o papai no fim de semana passado. Ela continuou, olhando para nossos pais, que de repente pareciam muito interessados nos arranjos da mesa, e chegamos à solução perfeita para todos. Solução para quê? Perguntei cautelosamente. Vanessa sorriu, claramente aproveitando seu momento de destaque. Bem, você sabe como tenho lutado para encontrar um lugar legal para morar em São Paulo com um salário de iniciante, e você tem essa casa enorme que mal usa. Meu ritmo cardíaco acelerou. Mantive uma expressão neutra, anos de cara de pôquer no tribunal me servindo bem. Eu vou morar com você, Vanessa anunciou triunfante. Mamãe e papai concordaram, faz todo o sentido. Você ganha companhia e ajuda com aquela casa grande e velha e eu consigo morar em um lugar legal sem ir à falência. Ganha, ganha. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Olhei do rosto expectante de Vanessa para as expressões cuidadosamente arranjadas de apoio casual dos meus pais. Quando exatamente vocês todos decidiram isso? Finalmente perguntei, minha voz firme. Estamos discutindo isso há um tempo, disse mamãe. Desde que Mariana te deixou a casa, na verdade. Parecia a maneira justa de lidar com as coisas, dado que você recebeu um bem tão valioso sozinha. Vovó me deixou a casa, afirmei firmemente. Foi decisão dela. E agora você pode decidir como usá-la para beneficiar a família, interveio papai. Sua avó teria querido isso. Não, eu disse firmemente. Vovó teria querido que eu a usasse como bem entendesse. Ela era muito clara sobre respeitar limites. O sorriso de Vanessa vacilou ligeiramente. Olha, nós já resolvemos tudo. Posso me mudar no próximo fim de semana. Vou ficar com o quarto azul no andar de cima, aquele com o assento na janela. Você mal vai notar que estou lá. E quem vai pagar pelas contas de luz, água, comida, o IPTU, os reparos? Perguntei. Bem, obviamente você cobriria isso, disse mamãe, como se fosse autoevidente. Você ganha um salário de 6 dígitos, Camila. Vanessa está apenas começando. Ela tem 28 anos, apontei. Dificilmente apenas começando. Nem todo mundo tem a vida perfeitamente planejada como você. Vanessa retrucou, sua fachada agradável se quebrando. Alguns de nós levam mais tempo para encontrar nosso caminho. Respirei fundo, depois tomei um gole deliberado de água. O momento havia chegado, embora não como eu esperava. Eu vendi a casa, disse calmamente. Os documentos foram finalizados na última sexta-feira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o barulho ambiente do restaurante pareceu desaparecer enquanto 3 pares de olhos me encaravam incrédulos. Isso não tem graça, Camila. Mamãe finalmente disse. Não é uma piada. Vendi a casa da vovó para um casal jovem e adorável. Eles fecham o negócio no próximo mês. O rosto de Vanessa se contorceu de choque para a fúria em segundos. Você não pode fazer isso. Aquela casa era parte do meu futuro também. A casa foi deixada para mim, repeti. Eu tomei a decisão que era certa para mim. Sem consultar sua família? A voz do papai subiu bruscamente. Sem considerar as necessidades da sua irmã? Como você pôde ser tão egoísta? Mamãe sibilou, consciente das mesas vizinhas, apesar de sua raiva óbvia. Nós prometemos a Vanessa que ela poderia morar com você. Vocês não tinham o direito de fazer essa promessa, eu disse, mantendo minha compostura com esforço praticado. A casa era minha para vender. O que eu vou fazer agora? Vanessa lamentou, lágrimas brotando em seus olhos com o timing perfeito que ela dominava desde a infância. Eu já avisei que vou sair do meu apartamento. Contei a todo mundo que ia me mudar. Você fez isso antes mesmo de falar comigo, apontei. Isso foi prematuro. Você deve um lugar para sua irmã morar, declarou papai, apontando o dedo para mim.
Se você vendeu a casa, pode usar esse dinheiro para comprar algo para vocês duas. Ou pelo menos pagar o aluguel dela, em algum lugar decente, acrescentou mamãe. É o mínimo que você pode fazer depois dessa traição. A palavra traição pairou no ar entre nós. Aos olhos deles, eu havia traído o contrato familiar não dito de que meu sucesso, meus recursos, minha herança, tudo pertencia parcialmente a eles, especialmente a Vanessa, que eu existia em parte para subsidiar as escolhas de vida caóticas da minha irmã. Vanessa agora chorava abertamente, o rímel escorrendo por suas bochechas. Você sempre me odiou, ela acusou entre soluços. Sempre teve ciúmes porque mamãe e papai me amam mais. O absurdo daquela declaração poderia ter me feito rir se a situação não fosse tão dolorosa. Em vez disso, senti uma curiosa sensação de clareza me invadindo. Por anos, eu tentei ganhar a aprovação da minha família, enquanto, simultaneamente, ressentia suas expectativas. Agora, enfrentando suas exigências sem filtro, eu finalmente vi a verdade. Eu não te odeio, Vanessa, eu disse em voz baixa, mas não sou responsável por te abrigar, e não sou obrigada a consultar nenhum de vocês sobre minhas decisões financeiras. Depois de tudo o que fizemos por você, disse mamãe, sua voz tremendo de raiva. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela, talvez pela primeira vez como uma adulta igual, em vez de uma filha buscando aprovação. O que exatamente vocês fizeram por mim, mãe? As sobremesas chegaram no meio do nosso impasse. O garçom rapidamente sentindo a tensão e recuando após colocá-las na mesa. Ninguém tocou nos doces elegantes. O verdadeiro confronto estava apenas começando. Como assim? O que fizemos por você? Perguntou papai. Seu rosto estava vermelho de raiva e dos efeitos de seu segundo uísque. Nós te criamos. Colocamos um teto sobre sua cabeça. Apoiamos sua educação. Eu trabalhei durante o ensino médio e a faculdade, respondi calmamente. Consegui bolsas de estudo, peguei empréstimos estudantis que paguei sozinha. Vovó ajudou com as despesas da faculdade quando pôde. Estávamos sempre lá emocionalmente, insistiu mamãe, enxugando os olhos com o guardanapo. Nem tudo é sobre dinheiro, Camila. Tomei outro gole medido de água, organizando meus pensamentos como faria para um argumento final. Vamos falar sobre a situação financeira da Vanessa, eu disse, virando-me para minha irmã, cujas lágrimas haviam parado momentaneamente enquanto ela monitorava minha resposta. O que tem? Ela perguntou defensivamente. Você estourou 3 cartões de crédito que eu sei. Você pegou 60 mil emprestados da mamãe e do papai no ano passado para seu negócio de influenciadora que nunca se materializou. Você me pediu para ser sua fiadora em um financiamento de carro há 6 meses, o que eu recusei. Você teve 7 empregos diferentes nos últimos 3 anos. O mercado de trabalho está terrível, ela insistiu, e eu estive procurando minha paixão. Eu te consegui uma vaga no departamento administrativo do meu escritório há 2 anos, lembrei-a. Você pediu demissão depois de 3 semanas porque o horário de início às 8h30 era desumano. Nem todo mundo é um robô como você, Vanessa retrucou. Algumas pessoas precisam de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O que eu preciso, eu disse firmemente, é que todos vocês entendam que não sou o plano B ou a rede de segurança financeira da Vanessa. A casa era minha para vender e eu a vendi. Para irritar sua irmã? Mamãe perguntou incrédula. Não, porque foi a decisão certa para mim. A casa precisava de reparos significativos que eu não tinha tempo para supervisionar com meu horário de trabalho. O IPTU era substancial e, francamente, não quero morar com a Vanessa. Minha irmã ofegou com esta declaração direta. Você é uma pessoa horrível. Não sou horrível por ter limites, respondi. O que é horrível é vocês 3 planejarem minha situação de moradia sem minha permissão, como se minhas necessidades e preferências não importassem. Família ajuda a família, insistiu papai, seu refrão padrão, sempre que a assistência financeira para Vanessa era discutida. Eu ajudei, apontei. Paguei 25 mil dólares da dívida do cartão de crédito da Vanessa no ano passado, com a condição de que ela frequentasse uma consultoria financeira, da qual ela desistiu após uma sessão. Dei a ela indicações de emprego. Ofereci ajuda para criar um orçamento. O que não farei é deixá-la se mudar para minha propriedade sem meu consentimento. Mas você tem tanto? Vanessa chorou.
Seu emprego chique, seu apartamento no centro e agora todo esse dinheiro da venda da casa da vovó. E o que eu tenho? Nada. Você teve todas as vantagens. Eu disse, minha compostura cuidadosamente mantida finalmente se quebrando. Você teve aulas de dança, equitação, acampamentos de verão, um carro aos 16, que mamãe e papai pagaram. Você teve a faculdade paga antes de desistir. Você morou de graça com mamãe e papai várias vezes como adulta. Você teve todas as redes de segurança possíveis. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis enquanto eu expunha esses fatos. O restaurante ao nosso redor continuava seu zumbido elegante de conversas e tilintar de copos, alheio à implosão de nossa família. O que você vai fazer com o dinheiro da casa? Papai exigiu, mudando de tática. Estou estabelecendo um fundo de bolsas de estudo em nome da vovó para estudantes de direito do sexo feminino com necessidade financeira. Respondi honestamente. Os documentos estão sendo preparados na próxima semana. Você prefere dar dinheiro para estranhos do que ajudar sua própria irmã? A voz da mamãe subiu de tom. Estou honrando o legado da vovó de uma maneira que reflete seus valores. Eu disse. Ela acreditava em educação e autossuficiência. Ela teria vergonha de como você está tratando sua família, declarou papai. Essa afirmação me atingiu como um golpe físico. Por um momento, não consegui responder, o ar aparentemente sugado de meus pulmões. Então, com a clareza que vem da certeza absoluta, respondi. Não, ela não teria. Vovó entendia de limites melhor do que ninguém. Ela me apoiou porque acreditava em mim, não porque compartilhávamos o mesmo sangue. Ela esperaria que eu tomasse minhas próprias decisões sobre minha herança. Se você fizer isso, disse mamãe, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Se você se recusar a ajudar sua irmã quando tem os meios, não sei como podemos continuar como uma família. O ultimato pairou no ar entre nós. Por anos, eu temia exatamente esse cenário, essa escolha entre minha autonomia e a aprovação da minha família. Agora que havia chegado, senti-me estranhamente calma. Isso seria incrivelmente doloroso, reconheci. Mas não posso viver minha vida tomando decisões com base nas necessidades da Vanessa em detrimento das minhas. Não mais. Então é isso, Vanessa exigiu, novas lágrimas escorrendo. Você está escolhendo dinheiro em vez da família? Não, eu disse firmemente. Estou escolhendo limites saudáveis em vez de expectativas doentias. Há uma diferença. Depois de tudo o que sacrificamos por você, mamãe começou, mas eu a interrompi. Quais sacrifícios, exatamente? Por favor, me diga o que vocês sacrificaram por mim que se compare ao que deram a Vanessa. O silêncio que se seguiu confirmou o que eu sempre soube, mas nunca havia reconhecido tão diretamente. Meus pais não tinham resposta, porque não havia nenhuma. Pedi a conta, que o garçom prontamente trouxe. Entreguei meu cartão de crédito antes que alguém pudesse objetar. Não estou abandonando minha família, eu disse enquanto esperávamos a transação ser processada. Mas estou estabelecendo limites claros sobre o que farei e o que não farei. Não vou abrigar a Vanessa, não vou dar a ela os lucros da venda da casa. Vou ajudá-la com contatos profissionais e conselhos de carreira, se ela genuinamente quiser. É o que posso oferecer. Não é o suficiente, disse papai secamente. Então, lamento que tenhamos chegado a este impasse. Assinei o recibo, deixei uma gorjeta generosa e me levantei para sair. Eu amo vocês, eu disse, e era verdade, apesar de tudo. Quando estiverem prontos para respeitar minhas decisões sobre minha própria vida, podemos conversar. Saí do Le Havre sozinha, deixando para trás sobremesas pela metade e o peso de expectativas irracionais que carreguei por tempo demais. O caminho de volta para o meu apartamento passou como um borrão. As luzes noturnas de São Paulo giravam ao meu redor enquanto eu dirigia por ruas familiares no piloto automático, minha mente repassando o confronto do jantar em loops infinitos. Quando estacionei na garagem do meu prédio, minhas mãos tremiam com a queda de adrenalina. Dentro do meu apartamento, tirei os saltos e desabei no sofá, finalmente permitindo que as emoções que eu havia suprimido no jantar viessem à tona. Meu celular vibrou repetidamente, notificações da minha família inundando a tela. Silenciei-o, sem olhar, e liguei para a única pessoa que entenderia. Aline, você está livre para conversar? Minha voz falhou quando minha melhor amiga da faculdade de Direito atendeu. Camila, o que aconteceu? A preocupação de Aline foi imediata.
Contei o desastre do jantar, desde o anúncio de Vanessa até o ultimato de meus pais. Aline ouviu sem interrupção, depois respondeu com a honestidade direta que eu valorizava em nossa amizade. Eles te fizeram uma emboscada, ela afirmou firmemente. Fizeram planos para sua propriedade sem seu consentimento, e depois tentaram te manipular quando o esquema deles desmoronou. Você não fez nada de errado aqui. Então, por que me sinto tão mal? Perguntei, olhando para o teto. Porque você foi condicionada a vida inteira a se sentir responsável pelo bem-estar da Vanessa, respondeu Aline. Quebrar esse padrão parece traição, mesmo quando, na verdade, é apenas o estabelecimento de limites saudáveis. Depois que nossa ligação terminou, finalmente verifiquei meu celular. 5 chamadas perdidas da mamãe, 3 do papai e dezenas de mensagens de texto, variando das acusações chorosas de Vanessa às manipulações de culpa da minha mãe. A mensagem final do papai foi a mais direta. Sua avó ficaria de coração partido com seu egoísmo. Essa doeu mais. Servi uma taça de vinho e fiquei junto à janela do meu apartamento, olhando as luzes da cidade. A vovó ficaria desapontada comigo? Eu não achava, mas décadas de condicionamento familiar fizeram a dúvida se infiltrar nas bordas da minha certeza. O sono me escapou naquela noite. Revirei-me na cama, alternando entre raiva justa e uma culpa corrosiva. Pela manhã, tomei uma decisão. Ligaria para minha terapeuta para uma sessão de emergência. A doutora Guimarães havia me ajudado a navegar pelas emoções complexas após a morte da vovó. Agora, ela ouviu atentamente enquanto eu descrevia o jantar em família e suas consequências. O que me chama atenção, disse ela depois que terminei, é como sua família discutiu sua casa e sua herança como propriedade comunal, como se seus direitos individuais sobre ela fossem secundários às reivindicações coletivas deles. Eles sempre foram assim, reconheci. Limites individuais nunca foram respeitados na minha família, especialmente os meus. E agora que você impôs um limite claro ao vender a casa, eles estão respondendo com o que chamamos de explosão de extinção. A intensidade da reação deles é precisamente porque você está mudando a dinâmica estabelecida. Saí de seu consultório com clareza renovada, se não paz completa. De volta ao trabalho, mergulhei nos preparativos de um caso, grata pela distração do complexo direito empresarial. Meu foco foi interrompido no meio da semana quando meu assistente me chamou pelo interfone. Doutora Azevedo, tem uma Vanessa Azevedo aqui para vê-la. Ela não tem hora marcada. Ela está bastante insistente. Meu estômago despencou. Me dê 2 minutos. Depois pode mandá-la entrar. Fechei rapidamente os arquivos confidenciais no meu computador e respirei fundo várias vezes. Quando Vanessa invadiu meu escritório, seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era combativa em vez de chorosa. Você precisa consertar isso, ela exigiu, sem me cumprimentar. Não tenho para onde ir. Meu senhorio já alugou meu apartamento para outra pessoa. Boa tarde para você também, Vanessa, respondi, mantendo a voz firme. Por favor, abaixe a voz. Este é o meu local de trabalho. Eu não me importo. Minha vida está desmoronando por sua causa. Seu volume, na verdade, aumentou, fazendo meu assistente, Gustavo, aparecer preocupado na porta. Tudo bem, Dr. Azevedo? Ele perguntou. Estamos bem, Gustavo. Por favor, feche a porta. Virei-me de volta para minha irmã. Sente-se, Vanessa. Se você não consegue falar com calma, esta conversa acabou. Ela se jogou dramaticamente na cadeira em frente à minha mesa. Mamãe e papai disseram que eu poderia morar com você. Eu entreguei meu apartamento. Para onde eu devo ir? De volta para a casa da mamãe e do papai, presumo, respondi. Já que eles fizeram promessas em meu nome, eles podem ajudar a resolver o problema que criaram. Eles disseram não, Vanessa lamentou. Disseram que preciso aprender a ter independência. A ironia era quase cômica. Depois de anos permitindo a dependência de Vanessa, nossos pais escolheram este momento para, de repente, promover a autossuficiência. Lamento ouvir isso, eu disse com cuidado. Mas isso não torna o problema meu para resolver. Vou te processar. Ela me ameaçou, sua expressão endurecendo. Pela minha parte da casa da vovó. Deveria ter sido metade minha. Você pode consultar um advogado, respondi, impassível. O testamento foi muito claro e eu já vendi a propriedade legalmente. Vou contar a todos o que você fez. Ela continuou, desesperada. Vou postar tudo nas redes sociais. Todos saberão como você abandonou sua família. Essa é uma escolha sua, eu disse.
levantando-me para indicar que a reunião havia terminado, mas não vai mudar minha decisão. Depois que Vanessa saiu furiosa, o telefone do meu escritório tocou. Era o Dr. Ricardo Bastos, o sócio sênior do nosso escritório. Camila, está tudo bem? A segurança ligou sobre um distúrbio. Expliquei brevemente a situação, envergonhada por meu drama familiar ter chegado à atenção do meu empregador. Questões de direito de família podem ser as mais difíceis. Ele disse com simpatia. Tire a tarde se precisar e me avise se precisar que nosso departamento de sucessões revise algo sobre o testamento de sua avó. Seu apoio foi inesperado e tocante. Com o passar da semana, vários colegas passaram pelo meu escritório para ver como eu estava, tendo testemunhado a saída dramática de Vanessa. A solidariedade deles reforçou o que a doutora Guimarães havia dito sobre dinâmicas de relacionamentos saudáveis versus não saudáveis. Na sexta-feira à noite, enquanto eu preparava um jantar simples em meu apartamento, meu telefone tocou com o número dos meus pais. Contra meu bom senso, atendi. Camila, minha mãe começou sem rodeios. Esta situação saiu do controle. Seu pai e eu estivemos conversando e percebemos que podemos ter exagerado em relação à casa. A coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu provavelmente receberia. Agradeço esse reconhecimento, respondi cautelosamente. No entanto, ela continuou. Vanessa ainda está em uma posição difícil. Você consideraria deixá-la ficar com você temporariamente? Só até ela encontrar um novo lugar. Não, mãe, eu disse firmemente. Meu apartamento tem um quarto e eu valorizo minha privacidade. Vanessa pode ficar com você e o papai enquanto procura uma moradia. Nós dissemos a ela que precisa ser independente. A voz do papai se juntou, indicando que eu estava no viva voz. Então, ela precisa encontrar sua própria solução de moradia, respondi. Não estou disponível como seu plano B. A conversa terminou com uma polidez tensa, em vez da resolução emocional que eu poderia ter esperado. Naquela noite, tomei uma decisão difícil. Bloqueei temporariamente os números e as contas de redes sociais da minha família. Eu precisava de espaço para processar sem constantes manipulações de culpa e acusações. O mês seguinte passou em relativa paz. Foquei no trabalho, finalizei a papelada da Fundação de Bolsas de Estudo e comecei o processo de cura com a orientação da doutora Guimarães. Estava aprendendo a lidar com o desconforto de ser rotulada de egoísta pela minha família, sabendo que minhas decisões eram sensatas. Então, uma carta inesperada chegou por Sedex. Era dos meus pais, escrita com a caligrafia precisa da minha mãe em papel de carta formal. 6 meses após o desastroso jantar em família, São Paulo vivia um daqueles dias perfeitos de primavera que te fazem esquecer o inverno cinzento. Sentada em um banco de parque durante meu horário de almoço, reli a carta que meus pais haviam enviado 3 meses antes. As palavras agora familiares, mas ainda poderosas. Querida Camila, mamãe havia escrito. Após muita reflexão e várias conversas com uma terapeuta de família, seu pai e eu passamos a reconhecer nosso papel na criação da situação atual. Nós permitimos a dependência da Vanessa, enquanto simultaneamente esperávamos que você fosse perpetuamente independente. Esse tratamento desequilibrado foi injusto para vocês duas, de maneiras diferentes. A carta continuava com reconhecimentos específicos, de vezes em que eles haviam priorizado os desejos de Vanessa sobre minhas necessidades, vezes em que haviam tomado minha autossuficiência como garantida enquanto resgatavam minha irmã das consequências. Não era um pedido de desculpas perfeito, mas era mais autoconsciência do que eu jamais esperara deles. O Fundo de Bolsas Mariana Azevedo havia concedido suas primeiras bolsas a 3 promissoras estudantes de direito com necessidade financeira. A cerimônia foi pequena, mas significativa, realizada na sala de conferências do meu escritório, que generosamente se ofereceu para administrar o fundo. Cada bolsista compartilhou sua história de determinação e obstáculos superados, lembrando-me poderosamente da vovó. Meu celular tocou com uma mensagem de Aline. Ainda de pé o nosso café às 15 horas? Com certeza, respondi. Te vejo no café grão especial.
O café havia se tornado meu ritual de fim de semana, um ponto de encontro neutro onde eu comecei a reconstruir cuidadosamente meu relacionamento com minha família. Começou apenas com a mamãe, 6 semanas após a chegada da carta. Depois se expandiu para incluir o papai 2 semanas depois. Hoje seria a 4ª vez que Vanessa se juntaria a nós. O caminho para a cura não foi reto nem fácil. Depois de receber a carta dos meus pais, levei 2 semanas para processar com a doutorada Guimarães antes de responder. Começamos com videochamadas quinzenais, cuidadosamente estruturadas em torno de tópicos neutros, antes de tentar reuniões presenciais. Cada passo exigia limites e expectativas claras. A jornada de Vanessa foi a mais surpreendente. Depois que nossos pais pararam de oferecer resgate financeiro, ela foi forçada a enfrentar verdadeiramente sua situação. Ela morou temporariamente com uma colega de trabalho, depois encontrou um estúdio que podia realmente pagar. O mais chocante de tudo, ela manteve seu emprego em uma agência de marketing por 5 meses consecutivos, o emprego mais longo de sua vida adulta. Não ter uma rede de segurança é aterrorizante, ela admitiu durante nosso segundo encontro no café. Mas também esclarecedor. Eu nunca precisei resolver as coisas antes porque alguém sempre fazia por mim. Nosso relacionamento permanecia frágil, construído sobre conversas cautelosas e manutenção cuidadosa de limites. Ela ainda ocasionalmente fazia comentários passivo-agressivos sobre a casa ou minha carreira de sorte, mas esses momentos estavam se tornando menos frequentes. Enquanto eu arrumava minhas coisas para voltar ao escritório, meu celular tocou com um número desconhecido. Alô? É a Camila Azevedo? Perguntou uma voz de mulher. Sim, sou eu. Aqui é a Olivia Tanaka. Meu marido, Miguel e eu compramos a casa da sua avó. Espero que não haja problema em eu ligar. A corretora me deu seu número. Claro que não, respondi, surpresa, mas satisfeita. Está tudo bem com a casa? Tudo está maravilhoso, Olivia me assegurou. Na verdade, é por isso que estou ligando. Vamos fazer uma pequena festa no jardim no próximo fim de semana para comemorar o término das reformas. Restauramos tudo como prometemos e adoraríamos que você visse, se não for muito difícil emocionalmente. O convite me pegou de surpresa. Minha reação imediata foi de hesitação. Incerta se ver a casa da vovó transformada seria doloroso. Mas algo no calor genuíno de Olivia me fez reconsiderar. Eu adoraria. Me peguei dizendo, obrigada por pensar em mim. No sábado seguinte, fiz o caminho familiar até o casarão pela primeira vez em quase 8 meses. Ao estacionar do outro lado da rua, senti uma curiosa mistura de nostalgia e distanciamento. Este havia sido o santuário da vovó, depois brevemente meu, e agora pertencia a uma jovem família, criando suas próprias memórias. Olivia me recebeu calorosamente na porta, sua gravidez agora claramente visível. Muito obrigada por vir, disse ela, me conduzindo para dentro. A transformação era sutil, mas significativa. A estrutura e o caráter permaneciam intactos, mas a pintura nova iluminava os cômodos. Os móveis antigos da vovó haviam sido cuidadosamente restaurados e arranjados entre peças mais contemporâneas. O vitral no hall de entrada captava a luz da tarde exatamente como eu me lembrava. Mantivemos as luminárias originais, explicou Miguel ao se juntar a nós, mas atualizamos o encanamento e a parte elétrica. Sua avó tinha um gosto excelente. Enquanto eles me guiavam pela casa, não senti luto, mas uma satisfação gentil. A casa estava sendo amada, assim como a vovó teria querido. Quando chegamos ao jardim, suspirei de prazer. As roseiras estavam viçosas, agora acompanhadas por uma pequena horta e um caminho de pedras que levava a um novo banco. Encontramos o diário de jardinagem dela no galpão, explicou Olivia. Temos seguido as anotações dela para as rosas. Elas estão magníficas. Sentamos no jardim, tomando limonada e compartilhando histórias, as deles, de aventuras de renovação. As minhas, de memórias de infância com a vovó. Quando chegou a hora de ir, senti um encerramento pacífico que não esperava. Vocês fizeram desta casa um lar novamente, eu disse a eles, sinceramente. Vovó ficaria encantada. Naquela tarde, no café grão especial, compartilhei essa experiência com a Aline antes de minha família chegar. Então, você realmente não se arrepende de ter vendido? Ela perguntou. Nenhum arrependimento, confirmei. A casa está onde deveria estar, com pessoas que a valorizam.
O fundo de bolsas está ajudando estudantes merecedoras e, o mais importante, aprendi a me manter firme na minha própria verdade. Quando meus pais e Vanessa chegaram, nossa conversa foi mais fácil do que as anteriores. Estávamos lentamente aprendendo uma nova maneira de ser família, baseada no respeito mútuo, em vez de obrigação e expectativa. Tenho novidades, Vanessa nos anunciou depois que nossos cafés chegaram. Fui promovida no trabalho. Coordenadora de Marketing Júnior. Isso é maravilhoso, eu disse sinceramente. Parabéns. Obrigada, ela respondeu com um toque de sua antiga defensividade. Não é sócia júnior em um escritório de advocacia, mas é alguma coisa. É a sua alguma coisa, corrigi gentilmente. Isso a torna valiosa. Ela considerou isso, depois assentiu lentamente. Progresso. Quando nossa reunião terminou, mamãe me puxou de lado. Estamos orgulhosos de você, disse ela em voz baixa, não apenas por suas conquistas, mas por nos ensinar a todos sobre limites saudáveis. Não foi uma lição fácil, mas era uma que precisávamos. A percepção mais profunda desses últimos meses foi entender que o amor não exige autossacrifício, que estabelecer limites não é egoísmo, mas necessidade. Que meu valor não é medido pelo quanto eu dou aos outros, mas pela autenticidade com que vivo minha própria verdade. Vovó sabia disso o tempo todo. Seu presente não foi apenas a casa, mas a lição que ela finalmente me ensinou. A liberdade de escolher meu próprio caminho, a força para me manter firme quando pressionada, a sabedoria para reconhecer que a verdadeira família apoia seu crescimento em vez de limitá-lo. Hoje, enquanto ando por São Paulo, carrego essas lições comigo. Estou construindo uma vida que honra tanto o legado da minha avó quanto minhas próprias necessidades. Nem sempre é fácil, e as reuniões de família ainda têm momentos de tensão, mas a base agora é mais forte, construída sobre a verdade em vez da obrigação. E você? Já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas queridas? Como equilibrou suas próprias necessidades com as expectativas da família? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para mais conversas autênticas sobre dinâmicas familiares. Obrigada por me acompanhar nesta jornada. E lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se manter firme na sua própria verdade.